Olá, alunos do curso de licenciatura em Química da Univesp. Ao longo desta semana e utilizando para isso 4 aulas, vamos falar de um tópico importantíssimo na química, especialmente na química quântica. Vamos falar de ondas. Ao longo desta aula, nós falaremos sobre a equação de ondas, né? E também vamos discorrer sobre vários tipos de ondas, né? As ondas são muito importantes, né, nas nossas vidas, né? As ondas do mar, as ondas que emanam de um violão. Aqui eu encontrei uma animação que procura explicar esse conceito de ondas gravitacionais que se propagam, de forma que temos tido novidades em relação a ondas, né? Ora, podemos definir ondas como sendo perturbações que atravessam um meio. Às vezes não há necessidade da existência de um meio material. Ondas podem se propagar também no vácuo. Essas ondas podem resultar, por exemplo, do deslocamento de placas tectônicas, né? Ou, no caso das ondas sísmicas, por conta de golpearmos uma placa metálica com um martelo, por exemplo, né? Ou de uma gotícula de água que cai sobre uma superfície contendo água mesmo, né? Muito bem. Hoje nós vamos falar, né, de ondas e agora podemos defini-las por meio de uma equação diferencial. Exatamente. É assim que muitas vezes a gente define ondas. Ondas são grandezas físicas, né, que se propagam, como, por exemplo, a pressão, de tal forma que essa propagação ela é ditada por uma equação, conhecida como equação de ondas. Nós vamos estudar hoje algumas equações de ondas e vamos deduzir uma delas, né? Então, eu tenho aqui uma equação de ondas lineares, livres, né? Em uma dimensão, uma onda que se propaga ao longo do eixo x, por exemplo. Aqui, uma onda bidimensional, nesta segunda expressão aqui. V é uma grandeza física que caracteriza ou que é a velocidade de propagação da onda. Ao derivarmos a equação das ondas, o que aparecer aqui como uma constante, essa constante é 1 sobre v ao quadrado. É isto, né? Muito bem. Agora, temos também equações, né, lineares, né, em 3 dimensões, né? E nós escrevemos essas equações livres em 3 dimensões sob esta forma aqui, onde v é a velocidade. Lembrando que, claro, vocês já sabem do conceito de derivadas parciais, né? Aqui temos derivadas parciais, né, de segunda ordem, né? Derivo 2 vezes com respeito a x, mais 2 vezes com respeito a y, mais 2 vezes com respeito a z, menos 1 sobre v2, derivada 2 vezes, né, de psi. Psi é uma grandeza, né? No caso das ondas gravitacionais, psi é a métrica do espaço, né? Se nós estivermos aqui falando da corda, psi representa a altura, né, de um ponto da corda. Mas, no caso da mecânica quântica, não é essa equação. No entanto, lá, psi representa a função de onda. Aqui nós estamos falando de ondas de matéria, ondas livres. Veja que
é uma equação parecida com aquela, mas se torna praticamente igual no caso de ondas estacionárias, porque aqui nós temos derivadas segundas igual a IH cortado e, finalmente, uma derivada primeira com respeito ao tempo. Essas ondas aqui são importantes, né? Ondas de matéria. As ondas tais que a equação de ondas seja linear com respeito a psi, né? Essas equações recebem o nome de ondas lineares. Elas podem estar ou não em interação. Nesse caso, são ondas livres, né? Temos também ondas não lineares. Veja que é uma função não linear, por exemplo, aqui, né? De forma que essas equações não lineares, elas são importantes porque, por exemplo, elas descrevem a propagação de um tsunami, né? O fato é que temos, então, muitas equações de onda, não é uma só, né? Muito bem, muitas vezes nós temos que escrever aquele operador laplaciano, né? D2x mais D2y mais D2z, utilizando outras coordenadas. Por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, isso é essencial, escrever a equação de ondas, mas não utilizando coordenadas cartesianas. Nesse caso aqui, da química, para descrever átomos, é muito melhor utilizar coordenadas esféricas. Nesse caso, é preciso ficar atento em relação a como escrever a equação de ondas em coordenadas esféricas, né? Temos vários tipos de onda, né? Nós já mencionamos, né? Por exemplo, as ondas gravitacionais, né? Ondas que são diferentes destas aqui, né? Ondas mecânicas, sim, são ondas que requerem um meio para que elas se propaguem, né? Temos as ondas eletromagnéticas que não exigem um meio, também se propagam num determinado meio, mas se propagam no vácuo, né? Temos as ondas de matéria, que são importantes para a química, para a física, para o mundo subatômico de uma forma geral. Aqui estamos mais interessados nas ondas de matéria, né? As ondas, de acordo com essas animações, que nós estamos muitas vezes lançando mão de recursos que estão na internet, né? O fato é que temos ondas que se propagam numa direção e cuja oscilação se dá na mesma direção da propagação, né? Aqui estamos usando recursos da Wikipedia. No entanto, nós podemos ter ondas transversais. Elas se propagam numa direção, mas oscilam numa direção perpendicular à direção de propagação. Um outro exemplo de ondas transversais, que eu extraí também da Wikipedia, é esta aqui, as ondas eletromagnéticas. Veja que aqui os campos oscilam numa direção, que é a direção, essa figura aqui ilustra melhor, o campo elétrico e o campo magnético oscilando numa direção, enquanto que a onda se propaga nesta direção, numa direção que é perpendicular à direção na qual ocorrem as oscilações, né, das ondas eletromagnéticas. Esse é um outro bom exemplo, né? E agora, ondas não lineares também são importantes, né? Quando um navio se aproxima de um canal e para repentinamente, produz ondas. Essas ondas são realmente ondas diferentes, né? Conhecidas como ondas solitárias. Elas se propagam ao longo de vários quilômetros, né? Sem mudar a forma, né? Sem exibir o fenômeno da dispersão, reduzindo o tamanho. De forma que temos aqui vários tipos de ondas, né? É claro que eu posso ter, de acordo com essas figuras, ondas em uma dimensão,
como é o caso de uma corda, vamos estudar agora. Veja, a propagação se dá numa dimensão, ondas em 2 dimensões e, finalmente, ondas em 3 dimensões. Ora, vamos estudar agora ondas lineares, né, em uma dimensão. Acabei de falar daquele exemplo, né? E qual o melhor exemplo desse tipo de onda? São as ondas, né, que se propagam ao longo de uma corda, como nós temos aqui para exemplificar um violão, né? E nós temos aqui no violão 6 cordas, né? Muito bem, a gente vai explicar, né, os sons que são produzidos por cada uma das cordas, né? Muito bem. Inicialmente temos aqui uma corda esticada, mantida sob uma certa tensão. Sem a tensão, a onda não se propaga nesse tipo de arranjo aqui, né? Veja, aqui estamos falando da corda de um violão. A corda está presa em 2 pontos, né? E, repentinamente, aplicamos um pulso, né? Ora, esse pulso a gente pode mostrar... Bom, em geral, esse pulso ele é descrito por meio de uma função de x. Quem é x? X é a coordenada. Veja que nós vamos fazer o seguinte. X vai ser a coordenada ao longo desse eixo aqui. As oscilações vão acontecer na direção perpendicular a esse eixo x. Começa com x igual a 0 aqui, né? Como é indicado aqui, a origem está aqui, né? Muito bem. De forma que no instante de tempo t igual a 0, digamos que eu tenha aqui a formação de um pulso, né? E que ele é descrito, então, esse pulso por uma função f de x. F de x é o perfil da corda, é isso, naquele instante de tempo, né? Muito bem. E a gente sabe que existem forças, né? Eu quero chamar a atenção para essas forças aqui, né? Bem no meio, por exemplo, do pulso. E a consequência disso, a gente vai ver, a gente pode provar isso também, né? É que você começa com um pulso, né? E repentinamente esse pulso se bifurca, de acordo com essa figura que nós temos aqui, e eles se afastam um do outro, né? Muito bem. De forma que nós, depois de um certo tempo, né, se temos um pulso com uma função cujo perfil é f, depois de um certo tempo, então temos, na verdade, 2 pulsos, um se propagando para a direita e outro se propagando para a esquerda. Ora, como é que é a dinâmica, então, de uma corda, ou a dinâmica de propagação de uma onda numa corda? Ora, nós consideramos um pequeno elemento de massa da corda, dm, infinitesimal, e agora consideramos as forças atuando sobre aquele elemento da corda, né? Veja que estou considerando aqui um elemento de massa dm que está em azul aqui, um pedacinho da corda. Muito bem, agora a gente aplica a lei de Newton para esse pedacinho da corda, né? Ou seja, temos aqui a ação de 2 forças, e a soma das 2 forças, a força da direita mais a força da esquerda, né? Porque ela está sob a ação de 2 forças, né? Como temos aqui, né? Então, a soma das 2 forças é igual a ΔM, o elemento de massa, vezes a aceleração da corda. A aceleração da corda, por outro lado, eu posso escrever como sendo d2 y dt2, porque o movimento se dá ao longo do eixo y. Então, y é a ordenada daquele ponto, né? Sobre a corda temos um ponto x, que caracteriza aquele ponto, e a ordenada, que é a altura daquele ponto da corda. De forma que agora a gente pode escrever em termos de projeções, envolvendo seno do ângulo da esquerda, seno do ângulo da direita, e a gente pode fazer uma aproximação, né, para pequenos ângulos, que é aproximar seno, né, pela função seno de θ pela função θ, né? Linearizamos, portanto, né? O fato é que esse θd aqui, como a gente sabe da interpretação geométrica, né, da derivada, isso que corresponde à derivada primeira. Ora,
Colocamos aqui a derivada primeira, depois aqui colocamos a derivada segunda, temos aqui uma diferença, e a gente sabe que essa diferença pode ser escrita como d2y dx2 ΔX. Né? O fato é que obtemos aqui, então, finalmente, uma equação, a equação de ondas, de propagação de uma corda em uma dimensão. E agora, surpreendentemente, ou não tanto assim, né, nós vemos que a velocidade de propagação da onda é igual à raiz quadrada da tensão a qual a corda está submetida, dividido pela densidade linear de massa da corda. Como é que você determina? Pega a corda, né, você pesa, e agora divide pelo tamanho dela, por L. E é assim que a gente determina de uma maneira mais fácil essa densidade linear. O fato é que a gente, às vezes, quer resolver problemas envolvendo propagação de ondas numa corda, mas a gente precisa levar em conta as condições iniciais. Quais são as condições iniciais? É y como função de x, né? A posição de cada ponto sobre a corda no instante inicial. E também a velocidade, sim, dy dt em t igual a zero. A velocidade de cada ponto no instante inicial, de cada ponto da corda. Né? Muito bem, então essas são as condições iniciais. E agora é fácil verificar, não vou me dar ao trabalho de fazer isso, é fácil para o estudante verificar que isso é uma solução desse tipo, é a solução mais geral para a equação de ondas, né, unidimensionais, como ondas numa corda, mas isso vale sempre. Né? É uma função de x menos vt. Essa função descreve um pulso, né, cujo perfil é f, se propagando para a direita, e esta aqui descreve outro pulso, né, g, se propagando para a esquerda. De forma que essa é a solução mais geral possível. Né? Agora, se a gente aplicar, por exemplo, as condições iniciais para esse caso aqui, o que a gente vai concluir, né, aplicando as condições iniciais, é que no início cada ponto está em repouso, depois você solta a corda, mas no início ela está em repouso. Né? O fato é que você vai obter a solução para essas condições iniciais de acordo com essa forma aqui, onde φ é aquela função que descreve o perfil da corda no instante de tempo t igual a zero. Então, acabamos de demonstrar aquilo que a gente havia dito antes. Né? Então, olhem agora, veja, um pulso que se divide em dois. É isso. Aqui, na verdade, nós estamos falando do caso de dois pulsos diferentes, né, que se juntam. Mas se a gente olhar a figura ao contrário, né, em geral, quando se forma um pulso, em seguida você tem a formação de dois pulsos. Né? O fato, o que interessa para a gente, a situação na qual as extremidades, né, da corda estão fixas. Né? E aí temos que estudar as ondas em três dimensões, analisando ondas planas, ondas harmônicas e assim por diante. Ondas planas em três dimensões. Ondas planas em três dimensões correspondem a soluções daquela equação com esta forma. N escalar R dividido por V. Quem é N? N é um versor perpendicular a um plano. Dada a equação do plano, tomo o gradiente daquela equação, né, e obtenho, então, a normal ao plano. Ora, essa solução aqui, ela descreve, na verdade, ondas planas se propagando. Né? Porque agora, o que você pode realmente verificar... Bom, vamos apresentar aqui, eu acho que uma segunda solução. Né? Ok. Então, vamos apresentar uma segunda solução que é importante, né, para mecânica quântica, que é a propagação de uma partícula com um momento bem definido. É claro que, nesse caso, a gente não tem ideia de onde está a partícula. Temos aqui que levar em conta o princípio da incerteza. Mas esse tipo de solução é fácil você verificar, né? Que essa função sob essa forma A elevado a I são funções de variável complexa. Né? A gente vai simplificar daqui a pouco. K escalar R menos ômega, que é a função de K vezes T.
Aí você substitui lá e conclui que existe uma relação entre ômega, a frequência angular da onda, e K. K é o vetor de onda, na verdade, o módulo do vetor de onda. E K, no caso de uma onda desse tipo, é igual a 2π sobre lambda, né? E ômega é igual a 2π sobre T. T é o período da onda, né? Veja que aqui nós estamos falando aqui de ondas planas, né? As frentes de onda, porque esse argumento é igual a constante, descreve a propagação de uma frente de onda. No caso, se propagando para a direita, né? Então, temos aqui ondas planas, né? Que se propagam. É claro que agora a gente precisa falar do período, né, da onda, é o tempo que demora para passar deste ponto um máximo até um instante de tempo seguinte, quando passa o máximo de novo. De forma que eu meço o período, posso medir aqui a partir dessa figura. Passo o máximo, passo um outro máximo, isso é o período, né? E é claro que a gente também pode definir o comprimento de onda. A frequência é o inverso do período. A frequência é o número de oscilações por unidade de tempo, né? E o comprimento de onda é definido como a distância entre dois máximos, entre dois mínimos, e assim por diante, né? E ali à direita temos o conceito de frequência, né? O número de oscilações, né, por unidade de tempo. Então, tem aqui alguns exemplos, né, de frequências, né? Muito bem. Ondas harmônicas é um caso parecido com aquele, que na verdade eu apenas tomei a parte real. A função é A vezes cosseno de K escalar R menos ômega vezes T. Então, em geral, a gente usa mais as ondas harmônicas. Para as ondas harmônicas, nós caracterizamos essa onda por meio da frequência, né, angular, a sua frequência, né, por meio do comprimento de onda, que está relacionado ao vetor K, e lembrando que, por conta da exigência de ser uma solução, ômega é função de K, uma função linear de K, né? E, portanto, daqui segue que V é igual a lambda F. Essa aqui é uma equação muito importante que vale para todas as ondas harmônicas, né? Aquelas também que nós associamos a ondas planas, né? Ora, temos a possibilidade de ter ondas esféricas, né? São ondas, de acordo com essa animação, que emanam a partir de um determinado ponto, né? Quando eu bato palmas, por exemplo, aqui eu tenho um ponto a partir do qual você tem a geração de uma onda e, portanto, as ondas emanam deste ponto aqui. Agora, é claro que para ondas esféricas, né, a solução tem esta forma aqui. Não é difícil realmente verificar isso, né? Finalmente, né, nós temos aqui a questão do pacote de ondas, né? O que é um pacote de ondas? Um pacote de ondas é uma superposição de várias ondas, cada uma diferindo pela frequência e pelo comprimento de onda. De forma que, quando nós temos uma distribuição contínua de comprimentos de onda ou de vetores K, né, ao invés de somarmos, nós integramos. De forma que um pacote de onda, por definição, é uma somatória de ondas, mas uma somatória sob a forma de integral. Por quê? Porque o comprimento de onda pode variar continuamente, né, e não de uma forma discreta. A mesma coisa com respeito à frequência, né? O fato é que a gente pode escrever, então, formalmente, né, o de xt como integral de A de K. A de K é a amplitude, né, no espaço do vetor de onda, né, K, né? Ora, a gente muitas vezes, né, considera o caso de uma frequência que é a mais importante, ou
de um K igual a K0, né, que é o que domina, fazemos a expansão, então, dessa função aqui em torno de K0 e a gente vai descobrir, então, duas velocidades, né, de propagação da onda. A velocidade de fase, que é dado por ω0 dividido por K0, e a velocidade de grupo, essa é que é mais importante do ponto de vista físico, que é igual à derivada de ômega com respeito a K, para K igual a K0. Né? Com isso, então, fizemos aqui uma introdução relativamente rápida, né, da equação de ondas e de soluções da equação de ondas. É claro que a gente vai, no momento seguinte, falar de soluções, né, explicitamente de algumas equações de onda, né, mas num caso muito especial. Né? E aí nós vamos falar em seguida das ondas estacionárias.